Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de interpretação de exames laboratoriais. Hoje nós vamos ver sobre glicose, dímeros D e gasometria arterial. Vamos começar então, pessoal, falando sobre a glicose. O que a gente lembra de glicose lá da bioquímica? Nós lembramos que glicose é um carboidrato grande, um carboidrato pesado, que nós temos para cada átomo de carbono uma molécula de água, por isso que nós temos uma formação de carboidrato. E a glicose, ela é o carboidrato mais importante para o nosso corpo, porque é dele que nós vamos produzir energia em forma de ATP. ATP. Essa energia que a gente quer. Porém, o metabolismo da glicose não é só exatamente ter uma molécula de glicose no organismo e ela ser quebrada no fígado ou consumida no fígado. Pelo contrário, nós temos mecanismos hormonais que vão levar ao metabolismo da nossa glicose. Para isso, a gente tem que lembrar o quê? Vamos ver aqui esse esquema. Nós ingerimos o alimento rico em glicose e carboidrato. Esse alimento tem uma alta taxa de glicose. O que vai acontecer? Quando a glicose ela é muito alta no organismo, ela vai, no pâncreas, inibir as células alfas do pâncreas e vai estimular as células beta do pâncreas. As células betas do pâncreas, lá nas ilhotas de Langerhans, produzem o hormônio que a gente conhece como insulina. A insulina ela é a chave necessária para a glicose entrar dentro da célula e fazer o metabolismo dela. Fazer todo o processo, o glicogênese, o ciclo de Krebs, o piruvato e etc. Para isso acontecer, nós precisamos da insulina. Então, quando nós temos uma maior taxa de glicose na corrente sanguínea, ela vai estimular essas células beta do pâncreas, que vai secretar a insulina, que vai fazer com que o fígado absorva a glicose e deixe a glicose lá dentro dele armazenada em forma de glicogênio. Aí o que acontece? Passa algumas horas depois da sua alimentação, a taxa de glicose no seu organismo cai. Quando o seu organismo ele começa a pegar os sinais, as induções químicas de que você tem uma pouca taxa de glicose na corrente sanguínea, ela vai inibir as células beta do pâncreas. Quem são as células beta do pâncreas? As células que produzem o hormônio insulina. E vai estimular as células alfa. Quem são as células alfa? As células alfa são as células que estimulam a liberação de glucagon. O que o glucagon faz? Gente, quase não sai. O que o glucagon faz? Lá no fígado, ele sai do pâncreas, ele vai lá para o fígado. No fígado, como a gente tem uma baixa taxa de glicose, ele vai quebrar o glicogênio que está lá no fígado guardado e vai liberar a glicose. A glicose vai voltar a ter uma alta taxa na corrente sanguínea e vai estimular as células beta. Então é como se fosse um ciclo. Eu dependo obrigatoriamente, vou colocar aqui para vocês. Eu dependo obrigatoriamente da atuação conjunta, tanto da minha insulina como do meu glucagon. Mas, professora, de onde vem assim a glicose no exame de sangue? Bom, quando a gente vai falar de um exame de glicose, nós vamos falar de uma glicemia. O que é isso? O exame de glicemia, ele vai medir a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Qual é esse açúcar? Qualquer açúcar, professora? Não. Porque nós temos glicose, frutose, sacarose, lactose, nós temos diversos açúcares na nossa corrente sanguínea, a depender do tipo de alimentação que a gente faz. O exame de glicemia, ele vai medir a glicose, esse carboidrato na corrente sanguínea. E os níveis dessa glicose vão ser controlados pelo pâncreas, porque ele que vai estimular o fígado, ou seja, o exame de glicose, ele mostra pra gente como que tá a nossa taxa de glicose na corrente sanguínea, mas ele também mostra como está o nosso pâncreas, a funcionalidade do nosso pâncreas e também a funcionalidade do nosso fígado. Vamos para os valores de referência, pessoal. Aqui nós temos a tabela do livro de vocês. De 0 a 4 meses, de 50 a 80 miligramas por decilitro. Faixa crítica, menor que 35, uma hipoglicemia, e maior que 325 para diabetes. De 4 meses a 1 ano, mesmo valor de referência, mesma coisa, não muda. Agora, para crianças maior de 1 ano até na vida adulta, aí nós temos uma janela aberta para o exame de glicose. A glicose na nossa corrente sanguínea em jejum,
ela tem que ficar de 70 a 99 miligramas por decilitro. Isso aqui é o que indica um paciente saudável, um paciente normal. Se a glicose cai para menos 45 miligramas por decilitro, nós temos um paciente que é hipoglicêmico. Então, a gente tem que investigar as causas da hipoglicemia dele. Será que o pâncreas estimula muito insulina e não sobra muita glicose para o fígado armazenar em forma de glicogênio? O que está acontecendo com esse paciente que ele é hipoglicêmico? Quando o paciente ele atinge um pico maior de 500 miligramas por decilitro, isso já está bem claro que ele está com a quantidade muito grande de glicose na corrente sanguínea, ou seja, ele pode entrar em processo de acidose metabólica por causa dos ácidos que contém na estrutura química da glicose. E esse processo muda completamente a fisiologia dos outros órgãos, fazendo com que ele possa ter desmaios, ele possa ter calafrios, tontura, por causa que ele está com uma quantidade de glicose muito alta na corrente sanguínea. Isso indica o quê? Será que o pâncreas dele produz insulina o suficiente para a glicose ser metabolizada? E aí nós temos uma janela, pessoal. A nossa janela é que de 70 a 99 miligramas por decilitro de glicose na corrente sanguínea é normal. De 99 a 126, vou colocar aqui, ó, 126 miligramas por decilitro, o paciente aqui ele é pré-diabético. O que isso indica pra gente? Isso dá um alerta de que esse paciente ele está entrando na diabetes. A gente vai pedir os exames complementares para ver se ele é diabético ou não. O que está acontecendo no organismo dele. De 126 para cima, aí a gente já tem uma confirmação de paciente com diabético. Crítico, acima de 500... Opa, ficou tudo escuro agora. Acima de 500 miligramas por decilitro. Ok, gente? É assim que a gente vai ter a análise do nosso exame de glicose. Nós precisamos saber aonde a glicose é metabolizada, quais são os mecanismos que metabolizam a glicose para a gente entender as alterações que podem aparecer nos nossos exames. Quando que se solicita o exame de glicose? Bom, para fazer diagnóstico de diabetes mellitus, para fazer controle de diabetes mellitus, para fazer diagnóstico de hipoglicemia. Então, se pede glicose para verificar se o paciente é diabético ou hipoglicêmico, basicamente isso. Mas quais são outros distúrbios que podem gerar o distúrbio do metabolismo de carboidrato? Bom, nós temos diabetes gestacional. O que é diabetes gestacional, pessoal? É quando, durante a gestação, a mulher grávida ela pode desenvolver um quadro de diabetes. Professora, mas não seria o contrário, por causa que quando a mulher está grávida, ela come mais e estimula mais o pâncreas a produzir insulina? Porém, o desenvolvimento de placenta, o desenvolvimento do feto, isso vai produzir hormônios no corpo da gestante que podem prejudicar ou inibir o pâncreas de produzir insulina. E aí, durante a gestação, ela pode ser diabética. O pior é que os riscos para uma gestante diabética que desenvolve diabetes gestacional é que ela tem mais probabilidade de não sair da diabetes ou desenvolver uma diabetes posteriormente. O que mais que diagnostica para a gente o exame de glicose? Hipoglicemia neonatal, ou seja, se o nosso RN ele está com hipoglicemia. Hipoglicemia idiopática, causada por outros fatores. Carcinoma de células da ilhota de pâncreas, ou seja, também indica para a gente, pode auxiliar diagnóstico de câncer, o exame de glicose, já que nós estamos falando de um carboidrato que ele está intimamente relacionado a um hormônio secretado pelo pâncreas. E quais são os critérios para o diagnóstico de diabetes? Bom, primeiro tem que ver os sinais e sintomas do paciente. E também com as concentrações plasmáticas de glicose aleatória, que é o quê? Maior que 200 mg por decilitro. Quando a gente fala de aleatória, significa qualquer momento do dia sem considerar o tempo decorrido desde a refeição ao último jejum. Então, o que acontece? Se você não tiver em jejum, você vai fazer um exame de glicose a qualquer momento do dia. E se esse exame der maior que 200 mg por decilitro, você já tem um indicativo
que pode ser diabetes. Ele tem que estar até 200 miligramas. Você não está em jejum, então você tem que ter essa quantidade de glicose até 200 miligramas por decilitro. Quando a gente vê os exames que podem ajudar a gente a diagnosticar um quadro de diabetes, nós vamos ter a glicose plasmática em jejum, que é o exame que a gente já conhece de fazer a glicemia, onde a gente tem um quadro maior de 126 miligramas por decilitro, já é definido como como diabético, a partir de maior disso. Até de 90, como a gente já falou, de 99 até 126 pré-diabético. Maior que 126, a gente já começa o diagnóstico de diabetes. O jejum é definido pela ausência de ingestão calórica durante pelo menos 8 horas. Então, para a gente ter um exame positivo de verdade, o que a gente chama de positivo verdadeiro no exame de glicose, o paciente tem que estar obrigatoriamente até 8 horas de jejum. Senão, a gente pode ter autorização e dar um falso positivo. Nós vamos ter o exame de glicose de 2 horas, maior do que 200 miligramas por decilitro durante o teste oral de tolerância à glicose. O que acontece? O paciente que tem suspeita de ter diabetes, ele vai fazer o exame no laboratório e aí ele faz a primeira coleta de glicose em jejum de 8 horas. Após isso, ele vai ingerir glicose líquida, ele vai tomar um frasquinho com a quantidade certa de ml de glicose. E aí, a partir daquele momento, num período de horas, ele vai fazer coletas de sangue, 15 minutos, 40 minutos, 35 minutos, até dar 2 horas. Nesse período, se a glicose, depois de 2 horas, ela ficar acima de 200 miligramas por decilitro, aí a gente entende que o pâncreas dele não está secretando insulina o suficiente para poder metabolizar aquela glicose. Então, por isso que o teste oral de tolerância à glicose, ele é um teste para saber se o paciente é diabético ou não, o que está acontecendo, ou hipoglicêmico também. E esse teste é administrado com uma carga de glicose de 75 gramas. É uma substância muito doce, é enjoativa, gente. Para quem já precisou fazer, já conhece. E nós temos também o teste que a gente chama aqui HbA1c. O que é isso aqui, HbA1c? HB, hemoglobina. Hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada. O que acontece no teste de hemoglobina glicada, galera? Nós temos as hemácias no nosso sangue. E as hemácias no nosso sangue, ela é repleta de hemoglobina que dá a coloração avermelhada da nossa célula, do nosso eritrócito. A nossa hemácia, ela tem um tempo de vida de 120 dias. Isso aí vocês já sabem. 120 dias a hemácia, ela fica na nossa corrente sanguínea até ser sequestrada pelo fígado ou pelo baço. Ela fica lá. Acontece que a nossa hemácia, na estrutura da membrana do nosso eritrócito, ele tem receptores, vou colocar aqui de preto, ó. Ele tem preto. Ele tem receptores na membrana que tem afinidade às moléculas de glicose. Então, o que acontece? A glicose, ela fica, a depender da carga de glicose no organismo, ela fica aderida nesses receptores aqui na nossa hemácia. A nossa hemácia que vive 120 dias, ela vai ficar 120 dias com glicose nesses receptores. Se o paciente tiver uma alta ingestão de glicose ou a glicose não conseguir ser metabolizada, então vai ter uma alta taxa de glicose presente nos receptores plasmáticos do meu eritrócito. Então, esse exame de hemoglobina glicada, ele vai mostrar pra gente a quantidade de glicose no sangue no período de 3 meses. De 3 a 4 meses, ele vai mostrar essa concentração de glicose. Ah, professora, o meu pai é diabético, mas está controlado. A glicose dele está 80. É diabético, é confirmado diabético, mas está controlado. Está 80. Mas a hemoglobina glicada dele deu maior que 10. O que acontece? Bom, a gente entende que a hemoglobina glicada comprova que ele está diabético. Hoje ele é um diabético controlado, mas alguns meses atrás ele estava descontrolado. Qual o valor de referência, pessoal, que a gente tem para a hemoglobina glicada? A partir de maior de 6,5%, a gente já indica que o paciente é diabético. Ele já está com descontrole no metabolismo de carboidrato. Tá bom? Menor que isso aqui é normal. Maior que 6,5% já é um paciente diabético.
Então vamos lá, pessoal. Quando a gente faz o exame de glicose, os valores são elevados. O que isso significa pra gente? Basicamente, algumas coisas. Primeiro, que o paciente ele pode estar com um quadro de diabetes mellitus. Aí, quando se confirma o quadro de diabetes mellitus, aí se tem que entender de onde que surgiu essa diabetes. Hemocromatose, síndrome de Cushing com diabetes resistente à insulina, acromegalia, gigantismo, deficiência no pâncreas e etc. O que está causando essa diabetes mellitus no paciente? Ele também está elevado com o aumento de epinefrina circulante. A epinefrina, gente, que é muito utilizada em cirurgias, por anestesista, ela tem que ser controlada em paciente diabético por causa que ele é um vasoconstritor. Então, na circulação, o meu vaso sanguíneo, quando tem epinefrina, ele vai se constringir, ele vai diminuir, ele vai ficar mais restrito. Só que a epinefrina, ela vai ter uma ação contrária à insulina. Então, quando a insulina ela vai conseguir metabolizar, ajudar no metabolismo da glicose, a epinefrina vai fazer o contrário. É como se fosse um bloqueador de insulina, por assim dizer, entre aspas. É isso que vai acontecer. Então, se o paciente está utilizando epinefrina, ou então ele tem um aumento de epinefrina circulante, ele pode dar um aumento de glicose também e pode ser um falso positivo para diabetes. Outra causa que aumenta o nível de glicose no sangue, pancreatite aguda, às vezes crônicas, problema inflamatório no pâncreas. Encefalopatia de Wernicke, que vai diminuir a produção de vitamina B1, também causa aumento de glicose na corrente sanguínea. Lesões do sistema nervoso central e também utilização de fármacos podem dar uma indicação para a gente de um aumento de glicose na corrente sanguínea. Valores diminuídos, gente, de glicose na corrente sanguínea. A gente já tem distúrbios pancreáticos, tumores extrapancreáticos, doença hepática, distúrbios endócrinos, distúrbios funcionais, anomalias pediátricas, doenças enzimáticas, insulina exógena, hipoglicemia antisoral, sensibilidade à leucina, desnutrição, lesões no hipotálamo e também alcoolismo. Tudo isso aqui, principalmente, gente, a gente vê que tem muito distúrbio associado à disfunção no pâncreas e no fígado. Porque é no pâncreas e no fígado que a gente tem a quebra de glicogênio para transformar em glicose e também a secreção de insulina para transformar a glicose, reservar a glicose em forma de glicogênio. Então, se eu tenho estilo de vida, algum problema que interfere diretamente no meu pâncreas e no meu fígado, isso pode fazer com que seja diminuído os valores de glicose no meu organismo. Aí tem que investigar se o paciente é hipoglicêmico, a causa dessa hipoglicemia. Falamos sobre glicose, agora nós vamos falar sobre dímeros D. Lembra da atividade que vocês fizeram, que vocês explicaram lá para que servia o exame de dímero D? Basicamente, o exame de dímero D, ele vai fazer o quê? Ele vai quantificar a quantidade do dímero D, que são produtos vindos da fibrina na minha hemostasia, ou seja, na minha cascata de coagulação, que está bem aqui. O que é o dímero D, gente? O dímero D plasmáticos, eu vou ler aqui para vocês. Os dímeros D plasmáticos são produtos da fibrina, produzidos pela ação da plasmina sobre fragmentos de fibrina D de ligação cruzada, indicando que o mecanismo de coagulação foi ativado e que houve formação de trombina. Embora seja um marcador direto de fibrinólise ativa, trata-se de um marcador indireto, porém de grande utilidade para a coagulação continuada. Então, o que acontece? Na minha hemostasia, lá na minha cascata de coagulação, lembra lá que a gente viu o fator 7, fator 5, fator de Van Willebrand, fator 10, fator 2, tudo isso para a gente poder formar o tampão e a coagulação, a nossa cascata de coagulação? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma lesão e começa a estimular a cascata de coagulação, fator tecidual e etc., eu vou estimular, para eu ter a estimulação do meu fibrinogênio, da minha fibrina, eu vou precisar da ação de alguns mecanismos, como o mecanismo da minha plasmina. A minha plasmina, pessoal, a plasmina ela vai ter uma ação cruzada, ela é uma enzima que vai ter uma ação cruzada para atuar nos coágulos de fibrina. Ou seja, quando eu tenho estimulação de trombina, que ela vai atuar aqui no processo
do meu fibrominogênio depois da minha coagulação para virar fibrina solúvel, ele vai ter os fatores para fazer o produto de degradação de fibrina. A minha plasmina, ela vai atuar, né, de forma cruzada nesse mecanismo para gerar o nosso produto de degradação de fibrina. Esse produto de degradação de fibrina, ele que vai dar origem aos dímeros D. Os dímeros D são essas proteínas que vão ficar circulantes na corrente sanguínea quando a gente estiver em processo de coagulação. Então, dímero D alto nas concentrações plasmáticas, isso indica que o meu paciente está coagulando. Só que isso precisa ter um controle, porque se nós tivermos formação de coágulos exageradamente, aí nós vamos ter problemas também de coagulação ou problemas vasculares. Então, a gente tem que ter um controle da quantidade de dímero D, que são esses subprodutos da degradação do fibrominogênio da minha hemostasia. Aí nós temos dois testes de dímero D. Nós temos o teste do látex, que o valor de referência é menor que 0,2 miligramas por ml, ou seja, tem que ser muito inferior para estar normal. E nós temos o teste imunoturbimétrico ultrassensível, que ele tem que dar menor que 1,1 miligramas por litro de dímeros D na circulação. Se isso aqui der maior, o paciente tem que ficar em atenção, pois ele está formando coágulos e pode ter um quadro de trombose. Então, o dímero D, ele vai ser o exame que vai alertar a equipe médica se o paciente ele tem risco ou não de desenvolver trombose ou um processo embolítico por coagulação. Então, vamos entender, pessoal, esses dois testes do dímero D, tanto do látex quanto o imunoturbimétrico. Bom, primeiro, o do látex. O dímero D por aglutinação com látex tem sua sensibilidade relativamente baixa. Não é positivo nos coágulos isolados, porém apresenta-se elevado quando há formação de múltiplos coágulos. Então, olha só. Quando o nosso teste de látex, que a gente viu no slide anterior, que vocês podem até voltar alguns segundos atrás para poder ver. Quando vocês viram no látex que esse exame de látex, ele é responsável por mostrar para a gente uma grande quantidade de coágulos sendo formado no organismo. A professora, ele vai mostrar que tem só um processo oclusivo, embolítico por trombo no meu pulmão, o teste de látex vai dar positivo? Não. Ele só vai aumentar quando eu tiver vários focos de coágulos, múltiplos coágulos. Por esse motivo, demonstrou ser o teste mais específico e sensível para o diagnóstico de coagulação intravascular disseminada. Então, quando a gente quer confirmar que o paciente está com uma coagulação vascular disseminada, ou seja, com vários focos, a gente utiliza o teste do látex para poder fazer esse exame. Já o nosso teste de dímero D ultrassensível, que é realizado por ELISA ou por técnicas imunoturbimétricas, eles possibilitam a quantificação precisa. Ele tem uma sensibilidade extrema, torna-se elevado quando houver coágulos isolados. Então, para confirmar que a obstrução no pulmão do meu paciente que acabou de sair do pós-operatório é por um coágulo, e não por um êmbolo de gordura, aí a gente pode fazer o teste de dímero D ultrassensível para poder fazer essa quantificação. Então, vamos lá, gente. O nosso teste por látex, ele vou colocar aqui a luzinha pra gente. Ele é específico e sensível para coagulação intravascular disseminada, ou seja, vários focos de coágulo na corrente sanguínea. O teste de dímero D ultrassensível, ele é realizado para coágulos isolados, porque ele é mais sensível e tem uma quantificação precisa, para a gente não esquecer disso aqui jamais. Como a gente interpreta, gente, os resultados? Bom, a gente já viu que para o dímero D ultrassensível, o valor de referência é menor que 1,1 miligramas por litro, ou seja, qualquer valor abaixo de 1 miligramas por litro é considerado negativo e é usado para a maioria dos algoritmos de diagnóstico para exclusão de trombose venosa profunda, embolia pulmonar em situações de baixa probabilidade. Ou seja, se deu negativo, o exame ultrassensível, então o paciente está excluído de processo de trombose.
Já o nosso exame de dímero D com látex, ele vai apresentar elevado em todas as situações com múltiplos coágulos, sendo o protótipo de coagulação intravascular disseminada. Quanto mais alto o título, mais grave pode ser a coagulação intravascular disseminada. Então, o que acontece? Para eu confirmar se o paciente ele está ou não com uma embolia causada por trombos, ultrassensível, se eu quero ver se os vasos sanguíneos estão coagulando, se tem algum problema vascular, aí eu faço o teste do látex. Quando então, pessoal, que o nosso dímero D ultrassensível vai estar elevado? Trombose venosa profunda e embolia pulmonar, coagulação intravascular disseminada também aumenta o dímero D ultrassensível, insuficiência renal hepática, cardíaca ou cardíaca, insuficiência renal, hepática ou cardíaca, câncer disseminado e gamopatias monoclonais, gravidez também aumenta os dímeros D ultrassensível, lesão e cirurgia de grande porte, idade avançadas e condições inflamatórias. Então, a gente pode ver alteração nesse exame para esses tipos de condições. E agora vamos entrar, pessoal, para a nossa gasometria arterial. O que é uma gasometria arterial? No exame de gasometria, nós vamos quantificar os gases. Então, vai ser uma quantificação de gases, gasometria do sangue arterial. A gente pode fazer uma gasometria de sangue venoso? A gente pode fazer uma gasometria de sangue venoso. A gente pode fazer uma gasometria mista, arterial e venoso? A gente pode fazer uma gasometria mista. Só que nesse aspecto aqui, nós vamos trabalhar com gasometria arterial. Para a gente entender como que funciona a interpretação de exames de uma gasometria, como que se interpreta uma gasometria, a gente tem que entender para que precisa o que tem a ver os gases relacionados ao nosso sangue. Bom, pessoal, a função normal das células do organismo depende de uma série de processos bioquímicos e enzimáticos do metabolismo celular. Diversos fatores devem ser mantidos dentro de estreitos limites para preservar a função celular, como os eletrólitos, os nutrientes, a temperatura, o oxigênio, o dióxido de carbono e o íons de hidrogênio. Todos esses fatores aqui, nós temos um limiar que eles podem ter alteração. E é um limiar muito pequeno, por causa que eles possuem, principalmente aqueles que possuem cargas de hidrogênio ou liberam hidrogênio durante o metabolismo, influência nos gases do nosso corpo, principalmente na quantificação de um parâmetro que a gente chama de potencial hidrogeniúnico, que vai ser o pH sanguíneo, que precisa mais do que qualquer outra coisa no nosso organismo, ele precisa ter um limiar bem estreito de alteração. O pH do nosso sangue não pode alterar, porque aí eu tenho problemas fisiológicos muito grandes. Então, tudo isso que tiver envolvido no nosso organismo, principalmente no controle de íons de hidrogênio, serve para preservar a função celular. E a gente vai entrar nesse aspecto agora. Então, vamos lá, gente. Ácidos no organismo. Vamos começar com ácidos. O metabolismo celular produz ácidos normalmente que vão ser liberados na corrente sanguínea e precisam ser neutralizados para impedir a variação do pH. Então, o que acontece? Quando o nosso corpo está fazendo o metabolismo normal das células, metabolismo de carboidratos, metabolismo de nitrogênio, de ureia, proteínas, aminoácidos, todo o metabolismo que o nosso organismo faz no nosso corpo, ele libera íons de hidrogênio, ácidos. Só que esses ácidos, normalmente, eles têm que ser neutralizados pelas nossas bases para evitar a variação do pH. Quanto mais ácidos ou menos ácidos, isso interfere na variação do meu pH sanguíneo. O principal ácido do organismo é o ácido carbônico. Esse é o principal ácido, que é o ácido instável e tem a propriedade de se transformar facilmente em dióxido de carbono e água. O dióxido de carbono é transportado pelo sangue e eliminado nos pulmões. O processo que a gente já conhece de fisiologia, que a gente chama de hematose, viu, gente? Hematose. Nós precisamos eliminar o dióxido de carbono pelos pulmões, enquanto o excesso de água é eliminado pela urina.
Os demais ácidos são fixos, ou seja, permanecem em estado líquido e são principalmente ácidos alimentares, ácidos láticos, cetoácidos, e metabolismo de proteínas também produz alguns ácidos inorgânicos. Então, qual que é de interesse para a gente aqui? Saber que o CO2, dióxido de carbono, ele é um ácido volátil e ele precisa ser eliminado principalmente na forma de dióxido de carbono pelos pulmões. Os outros ácidos do organismo, eles não são voláteis, eles são fixos, não interferem diretamente na alteração do nosso pH. De interesse para a gente aqui agora é o nosso ácido carbônico, que nós vamos trabalhar ele agora e que ele está diretamente relacionado à função pulmonar. Vamos pegar aqui, função pulmonar, ok? Essa parte de ácido bem clara. Se a gente tem ácidos no organismo que precisam ser neutralizados, quem é que faz a neutralização desses ácidos? São as nossas bases. Por isso que a gente tem nesse meio termo uma parte neutra, um pH neutro, porque o resultado da neutralização de ácidos é algo neutro. E quem faz isso são as nossas bases. Bom, a principal base do nosso organismo é esse aqui, lindo e maravilhoso, o nosso bicarbonato. O bicarbonato é produzido a partir do metabolismo celular pela combinação do dióxido de carbono com água. Então, quando eu tenho associação dióxido de carbono e água, eu produzo um bicarbonato. As hemoglobinas têm uma enzima chamada anidrase carbônica que vai ajudar na reação entre o dióxido de carbono e a água a acontecer 5.000 vezes mais rápido. O resultado dessa reação vão se separar em íons de hidrogênio e íons de bicarbonato. Então, quem é que faz essa ação enzimática, essa conjugação entre íons de dióxido de carbono e água vai ser a nossa anidrase carbônica. E isso é feito através da hemoglobina de forma muito rápida, gente. E os íons de hidrogênio posteriormente se combinam com a hemoglobina, enquanto os de bicarbonato entram no plasma. E o plasma, gente, o bicarbonato, gente, como a gente conhece, ele é bem secretado pelos nossos rins. Então, se eu tenho rins, ok, eu tenho secreção de bicarbonato o tempo todo. Então, toda hora que a gente está fazendo com que a retenção de dióxido de carbono, o meu rim está secretando bicarbonato para poder neutralizar os hidrogênios que ficam livres, voláteis ali na minha corrente sanguínea. O problema do bicarbonato é que ele é consumido muito rápido pelo organismo. Ou seja, até mesmo a administração dele farmacológica é bem rápida a ação. Administra, neutraliza, administra de novo, até equilibrar e o organismo estiver produzindo normalmente o bicarbonato. Porque ele é consumido muito rápido, mas ele é a principal base do organismo. Então, nós vamos trabalhar com ácido, principalmente dióxido de carbono, e de base, principalmente, o bicarbonato a partir desse momento. Então, vamos lá para ver se ficou bem claro para a gente. Eu tenho o meu dióxido de carbono, meu CO2 no meu organismo, ele vai fazer uma associação com água e vai formar um composto que a gente conhece como ácido carbônico. O meu ácido carbônico presente no meu organismo, ele vai sofrer a interação com a minha anidrase carbônica, a minha enzima presente na minha hemoglobina. Vou colocar aqui uma bolinha roxa, uma bolinha não, um borrão roxo. A minha anidrase carbônica vai fazer o quê? Vai desconverter, vai clivar esse ácido carbônico em bicarbonato, que vai ser consumido no plasma, e hidrogênio, que vai se associar às hemoglobinas. Então, o metabolismo de CO2 que se dissolve em água para formar o ácido carbônico, que por sua vez dissocia-se formando íons de hidrogênio e também o bicarbonato. É assim que funciona o equilíbrio entre os ácidos e as bases no nosso organismo. O que vai guiar a gente na gasometria arterial sempre vai ser a interpretação passando diretamente do nosso pH. É o pH que vai ser interessante para a gente sempre no primeiro momento. É o pH. Então, a gente sempre tem que estar de olho no pH. Bom, então vamos lá. Da gasometria arterial. O pH vai ser o algoritmo negativo da concentração de íons de hidrogênio e vai fornecer o índice de acidez e alcalinidade do sangue. Então, o que acontece? O pH ele tem que ser neutro, é um algoritmo negativo. Quando eu tenho alterações do meu pH, já que eu tenho uma janela muito fechada dele, aí eu vou dar a concentração de hidrogênio, que vai estar uma concentração que vai indicar
acidez do meu sangue ou a alcalinidade dele. Ele vai se modificar de modo não linear, ocultando a magnitude dos distúrbios ácidos básicos. Ai, gente, deu uma soluçada agora. E a concentração, gente, desses íons de hidrogênio, aqui, ela vai ser determinada pela razão de duas quantidades. Da concentração do meu bicarbonato, que vai ser concentrada ou regulada pelos meus rins, e a concentração da pressão de CO2, de dióxido de carbono, que vai ser controlada pelos meus pulmões. Então, o que vai controlar o pH do meu organismo vai ser os rins e os pulmões. Como que a gente sabe o valor de referência do pH? Nós temos aqui dois valores de referência, tanto para o sangue venoso como para o sangue arterial. O que interessa para a gente agora? pH do sangue arterial, do meu sangue arterial. Por que no sangue venoso não, gente? Porque o sangue venoso é um sangue mais poluído, é um sangue que pega os dejetos dos nossos tecidos. Então, a gente quer um sangue mais limpo, o sangue pulmonar, arterial. O pH do meu sangue arterial, ele vai variar entre 7,35 a 7,45. Então, o que acontece? Se o meu pH sanguíneo estiver dentro, sendo 7,4 a parte neutra do meu pH, bem neutra mesmo, se ele estiver dentro desse parâmetro, ele é um pH normal, ele é um pH neutro. Se eu tenho um pH menor que 7,35, eu tenho um pH ácido. Então, isso está indicando... olha só, gente, anota já. Isso está indicando para mim uma acidose metabólica. O meu organismo não está retendo íons de hidrogênio, está ficando ácido. Já se eu tenho muitos íons de hidrogênio que não estão sendo convertidos, que estão lá livres, que não estão trabalhando corretamente e o meu metabolismo não está conseguindo fazer com que eles sejam neutralizados, maior que 7,45, eu vou ter um pH alcalino, ou seja, eu vou estar entrando no estado de alcalinização do meu sangue. Então, eu vou ter um sangue alcalino, menor que 7,35, ácido. Maior que 7,45, alcalino. Isso, gente, é o que vai guiar para a gente conseguir interpretar uma gasometria. É o pH. Então, guarda isso no coração de vocês. A alteração do pH é que vai indicar se o meu paciente está com uma acidose metabólica ou com uma alcalose metabólica. É o pH que vai indicar isso para a gente. Então, quais são os distúrbios que nós temos no nosso organismo? Aí nós podemos ter aqui nesse quadrinho, ó, uma acidose respiratória, uma alcalose respiratória, uma acidose metabólica e uma alcalose metabólica. O que vai indicar os parâmetros de que é um processo de acidose respiratória, alcalose respiratória, acidose metabólica ou alcalose metabólica? Vai ser o meu pH. Então, vamos colocar aqui de amarelo logo, gente? Vou pintar aqui de amarelo logo o meu pH. O meu pH aqui na tabela, esses são os valores de referência. E em gasometria, gente, a gente tem sim se apegar aos valores de referência. Bom, o meu pH é esse, entre 7,35 e 7,45. Esse aqui é o meu pH. Ele que vai indicar se eu tenho acidose ou alcalose. Mas para indicar os distúrbios, se é respiratório ou metabólico, eu tenho que dar uma olhada nos meus outros parâmetros. Parâmetros de pressão de oxigênio, pressão de CO2, concentração de CO2, dióxido de carbono, bicarbonato e base excesso. Vamos falar primeiro aqui do nosso pulmão, nosso órgão lindo, maravilhoso, que faz a nossa hematose. Principal função dele, não a única, a principal. Quando eu tenho um distúrbio de pressão de oxigênio, pressão de dióxido de carbono ou dióxido de carbono, se eu tenho algum distúrbio desses na minha gasometria, eu já estou indicando que o meu problema vai ser respiratório. É um problema no pulmão. Já se eu tenho um distúrbio de bicarbonato ou de base excesso, que a gente vai falar mais para frente, se o bicarbonato é secretado e controlado pelos rins, então a gente já tem um distúrbio metabólico, um distúrbio renal metabólico. Então, ele é o que vai controlar.
Quais são os valores de referência, pessoal? Os valores de referência aqui. Pressão de oxigênio maior de 80 até 95 miligramas de mercúrio. Esse aqui é a minha pressão do oxigênio. Se tiver dentro desses parâmetros é normal. Se tiver muito alterada, a gente já tem um distúrbio ali do oxigênio, já tem um problema na oxigenação do paciente. Pressão de CO2, de dióxido de carbono, ele vai estar entre 35 a 45 milímetros por mercúrio. Então, se tiver alteração, a gente já sabe que está dentro desse parâmetro. Concentração de dióxido de carbono, o dióxido de carbono vai estar entre 22 a 28 mols por litro. Esses aqui são os parâmetros pulmonares que a gente tem que se aderir, que se fixar nele. Quais são os parâmetros metabólicos, então? O bicarbonato, ele tem que estar uma concentração entre 21 a 28 mex por litro. E o minha base excess, ele tem que estar entre menos 3,5 a mais 3,5 mex por litro. O que é isso aqui, gente? A nossa base excess. Que ele vai controlar o nível de base. Vou colocar aqui a luzinha pra gente. Ele vai controlar o nível de base da nossa base excess. Ele que vai indicar pra gente se o meu organismo ele está conseguindo controlar a alcalinidade e a acidez. O que isso significa, professor? Isso significa que se ele estiver dentro do parâmetro, aqui diz menos 3,5 a mais 3,5, se ele estiver dentro desse parâmetro, independentemente da alteração, se for uma acidose ou uma alcalose, vai fazer com que eu indique que se eu estou numa acidose respiratória, mas o meu organismo ele tá próprio para compensar esses ácidos. Então, eu tenho um bicarbonato suficiente para controlar esses ácidos. Ou um problema metabólico, o meu pulmão também está controlando essa atividade, esses ácidos. Então, o que acontece? A minha base ele vai estar indicando que o meu corpo tem capacidade de controlar esses distúrbios de ácidos básicos. Se eu tenho um valor muito negativo de base excess, menos 10, menos 20, aí o meu corpo já não tem mais funcionalidade, meu corpo não consegue se manter sozinho. Aí a gente já começa a entender como que funciona também falência múltipla de órgãos. A gente já entra nesse processo. Então é muito triste quando a gente pega o resultado da base excess do paciente, está muito negativo, porque não tem como fazer esse controle. A gente vai ter que trabalhar muito com o paciente para fazer esse controle. Então, pessoal, esses aqui são os parâmetros que a gente precisa se aderir. Mas como que a gente vai saber se é uma acidose respiratória, se é uma alcalose respiratória ou metabólica e assim por diante? A partir de agora, a gente vai conseguir entender mais sobre isso. Como a gente já falou, a interpretação da gasometria, nós temos que identificar os distúrbios em etapas. Qual é o primeiro distúrbio que a gente vai identificar? A verificação do pH. Então, a gente vai verificar primeiro o pH. É ele que vai dizer se é uma acidose ou uma alcalose. Depois, a gente vai verificar o quê? Pressão de CO2, para ver se é um distúrbio respiratório ou não. Depois, a gente vai verificar as bases, principalmente o bicarbonato, para ver se o nosso organismo está envolvido nesse distúrbio. E depois nós vamos verificar a diferença de base, se tem excesso ou déficit, para saber se o nosso organismo tem como fazer uma compensação desse pH, se há distúrbio ou não. E como eu falei para vocês, a gasometria pode ser arterial, venosa ou mista. Então vamos lá, começando com o nosso pH, potencial hidrogênio único. O pH, pessoal, é que ele vai dizer qual é o distúrbio que vai estar envolvido no nosso organismo. Se é uma alcalose ou se é uma acidose. O pH normal significa desvio ou sua compensação. A ausência de desvio ou a compensação. O que isso significa? Olha aqui essa gravura. Nessa gravura aqui, a gente consegue ver o neutro. pH aqui de 40. Claro que dentro desse parâmetro aqui é um pH neutro. Se eu tenho acima de 7,45 pH, eu vou estar entrando num distúrbio de alcalose. Então, pH acima de 7,45 é uma alcalose. Se eu tenho um pH abaixo de 7,35, ele vai ser um ácido. Ele vai estar em processo ácido.
Porém, gente, se eu tenho um pH neutro, um pH, vou colocar aqui pra gente de preto aqui, um pH de 7,4, ele tá um pH neutro. Porém, o meu PCO2 tá lá no alto. E o meu bicarbonato, ele tá aumentando também, mas o meu pH tá neutro. Então, isso vai indicar o quê? Eu tenho um distúrbio de pH? Não, tá neutro. Mas qual que é o problema? Eu vou ter uma acidose mista, respiratória compensada. Porque o meu PO2, só que aí eu vou conferir com o meu CO2. O meu CO2 vai estar alto também, viu, gente? Pra gente dizer que é respiratório. Se o meu CO2 está alto, o meu PCO2 está alto também, vai ser um problema respiratório. Porém, o meu bicarbonato, ele está ativo na corrente sanguínea para poder neutralizar. Então, eu vou ter o quê? Uma acidose respiratória compensada. Por isso que o meu pH está neutro. Basicamente, é assim que a gente vai entender como que funciona a gasometria. Não é porque necessariamente o meu pH está neutro que eu não tenho nenhum distúrbio acontecendo no meu organismo. Eu tenho que entender se ele está sendo compensado ou não compensado pelo organismo. Avaliamos o nosso pH, descobrimos se há ou não algum distúrbio. Qual é o próximo parâmetro que a gente vai avaliar? A pressão parcial do dióxido de carbono. Vamos ver se o pulmão do meu paciente está trabalhando corretamente. E aí a gente vai ver. Primeiro, o que é o PCO2? É uma medida de tensão de pressão de dióxido de carbono dissolvido no sangue. A PCO2 no sangue representa o equilíbrio entre a produção celular de CO2 e a remoção ventilatória. Então, olha só que interessante. O meu corpo, ele vai produzir CO2 pelo meu sangue venoso. Só que o meu pulmão, ele vai expelir esse CO2, porém ainda fica uma quantidade no meu sangue, obviamente. Então, essa pressão, ela vai indicar se o meu pulmão, ele está conseguindo liberar para o ambiente esse CO2. Se eu retenho CO2 no meu organismo, aí eu já tenho distúrbio relacionado ao meu pulmão, distúrbios pulmonares. Então, uma PCO2 estável e normal indica que os pulmões estão removendo dióxido de carbono na mesma taxa de produção do dióxido de carbono. Ou seja, o meu corpo produz dióxido de carbono e o meu corpo, todo esse dióxido de carbono que produz, ele consegue eliminar pelos pulmões. Uma mudança da PCO2 indica uma alteração desse equilíbrio, habitualmente devido a uma mudança do estado ventilatório. Então, se eu tenho um paciente que vai hiperventilar ou hipoventilar, isso vai refletir na pressão de CO2, na quantidade de CO2 que vai estar no meu organismo. Olha só a nossa tabela, gente. Vamos ver aqui a nossa gravura linda e maravilhosa aqui do lado. A gente tem aqui o índice PCO2, o parâmetro arterial, vai ser entre 35 a 45 miligramas de mercúrio na nossa corrente sanguínea. O 40 vai ser o nosso ponto-chave, nosso ponto de equilíbrio-chave. Se eu tiver menos que 35 miligramas de mercúrio, menos de 35, eu vou estar em um processo de alcalose respiratória, menos de 35. Se eu tiver maior que 45, eu vou estar em um processo de acidose respiratória. Mas, professora, quem que controla pra gente não é o pH? É o pH se diz que é alcalose ou ácido. E aí a gente casa para dizer se é o processo respiratório pelo PCO2. Por exemplo, vou escrever aqui pra gente de preto. Se eu tenho aqui um pH, vou colocar aqui, um pH de 7,2, vai ser o que? O distúrbio? Um distúrbio ácido. Então, eu estou com processo de acidose. E aí, eu vou olhar o meu PCO2. O meu PCO2 vai estar em 80 miligramas de mercúrio. Então, eu vou estar no processo de acidose respiratória. O meu pH casou com o meu PCO2. Fechou pra gente. Agora, se... Eita, apaguei o que não devia. Agora, se eu tiver aqui um pH que vai estar 7,6, bem alcalino esse pH, né, galera? E aí a minha PCO2 tiver pra gente
tiver pra gente uma PCO2 de 20 miligramas de mercúrio, aí isso vai indicar o que pra gente? Que o meu paciente está com uma alcalose respiratória, porque ele está com o sangue dele está alcalino e casa com o processo respiratório. Claro que tem outros parâmetros ainda, mas basicamente, gente, é isso que a gente tem que se aderir. Olha aqui a luzinha aqui na tabela. PCO2 alta demais, acidose respiratória. PCO2 baixa demais, alcalose respiratória. Então vamos lá. O marcador CO2 é o marcador fisiológico, ou seja, se eu tiver, de qualquer forma, o meu pH neutro, mas o meu desvio respiratório vai estar alto e o meu CO2 vai estar alto também, então ele confirma para mim que o distúrbio é pulmonar, um distúrbio respiratório. Todo ácido produzido no organismo são eliminados pela via respiratória em uma pequena quantidade nos rins. Os ácidos vão acrescentar hidrogênio no organismo. Os tampões do organismo vão aceitar, são pares que aceitam os hidrogênios, aí pode neutralizar. Então, eu posso estar num distúrbio ventilatório e, ao mesmo tempo, o meu rim está mandando bicarbonato para neutralizar esse distúrbio. Por isso que eu chamo que eu vou ter um processo, uma alteração que vai estar compensada. Aí eu posso ter uma compensação metabólica ou uma compensação ventilatória. Vamos agora para o meu bicarbonato. A gente já avaliou o pH do paciente, já avaliou a pressão de dióxido de carbono do paciente, agora vamos avaliar o bicarbonato. Bom, qual é o papel do bicarbonato, galera? O bicarbonato, nessa questão aqui, ele vai ser um indicador da capacidade de tamponamento do sangue. Ou seja, o bicarbonato é ele que está envolvido em neutralizar a acidez do meu sangue. A presença de baixos níveis de bicarbonato indica a ocorrência de uma maior alteração do pH para determinada quantidade produzida de ácido ou de base. Então, o pH ácido ou alcalino, a gente vai ver alteração diretamente no nosso bicarbonato também. Quando o bicarbonato real está baixo, inferior a 21 mEq, significa que parte da reserva de bases foi consumida. Em consequência, o pH do sangue se reduz, configurando uma acidose metabólica. Vamos para o nosso quadro aqui, que a gente entende melhor. Bicarbonato, valor de referência entre 22 a 21, a 28. A gente tem estudos que mostram até 21 é normal. O que acontece, gente? 25 aqui vai ser o linear para a gente identificar. Deixa eu botar aqui de amarelo igual os outros, né? Para ficar igualzinho. Quando eu tenho uma maior quantidade de bicarbonato na minha corrente sanguínea, isso indica que o meu rim ele está produzindo muito essa base. Está liberando muito bicarbonato no plasma. Está produzindo. Então, isso vai indicar que o meu paciente está em um processo de alcalose metabólica, porque o bicarbonato vai estar neutralizando os ácidos, então eu vou ter mais neutralizador, mais tamponamento do que ácido, então eu vou entrar no estado de alcalose. Se eu tiver uma diminuição de bicarbonato na minha corrente sanguínea, então isso significa que eu estou no processo de acidose metabólica, menor que 21 mEq por litro. E aqui explicou bem pra gente, né, pessoal? Se eu tenho uma quantidade inferior a 21 mEq, significa que o meu organismo já consumiu todo o tampão necessário para neutralizar o processo do pH. Então, eu já entro no quadro de acidose metabólica. Ou seja, vamos aqui para o desenho. Eu tenho aqui um pH. Vamos colocar aqui um pH de 7. Opa, desenhei errado. Um pH de 7,3. É ácido. A minha PCO2, eu olhei e vai estar normal. Mas o meu bicarbonato, ele está, ó, a 19 mEq por litro. Gente do céu, vocês não vão entender essas letras nunca. Deixa eu apagar aqui. Pera aí. Deixa eu apagar e desenhar de novo. A 19 mEq por litro. Ok. O que isso indica pra gente? Eu olhei meu pH, bom, o pH do paciente está 7,3, então é um pH ácido, o paciente está em um processo de acidose.
A pressão de CO2 está normal, então não é respiratória, mas o meu bicarbonato está baixo, então meu paciente está com processo de acidose metabólica. Eu estou com desvio no meu rim, o meu organismo não tem mais base para poder fazer a neutralização dos ácidos que estão gerando, já consumiu tudo. Agora sim, eu estou aqui no processo, o meu pH do meu organismo, deixa eu escrever logo aqui o bicarbonato. O meu pH, ele está 7,5. Eu entrei em problema de quê? Alcalose. PCO2 está normal, mas o meu bicarbonato, ele está 40. Então, eu já consigo saber que eu estou no processo de alcalose metabólica. Já consigo identificar esses distúrbios. Se a gente for prestar bem atenção nos detalhes, gente, não é tão complicado não entender uma gasometria. Não é. Quando, ao contrário, o bicarbonato está elevado acima de 28 mEq por litro, significa que há excesso de base disponível no sangue. O excesso de base eleva o pH, configurando o quadro de alcalose metabólica. Isso que a gente viu agora. Então, vamos lá, gente, agora para nossas diferenças de bases. Base excess, que a gente vai conhecer como BE, a nossa base excess. Bom, o que é a base excess, gente? É a capacidade total de neutralização de bases, é melhor refletida pelo cálculo da diferença de bases, excesso ou déficit dessas bases existentes. Esse parâmetro é calculado a partir de medidas de pH e PCO2 e da hemoglobina. Então, é um cálculo que o próprio aparelho mesmo de gasometria ele vai emitir para a gente. O resultado ele vai expressar o excesso de bases existentes nas alcaloses metabólicas ou déficit de bases existentes nas acidoses metabólicas. Ou seja, ele vai indicar se o meu organismo ele está sendo controlado. Uma acidose metabólica, mas eu tenho base que está controlando. Uma alcalose metabólica, eu tenho bases que vão estar controlando também. Nessa figura aqui, eu coloquei aqui ela e ela está com valor de referência de mais 2 mEq por litro e de menos 2 para a acidose metabólica mEq por litro. Mas aí a gente pode chegar até 3,5, tá, gente? O valor internacional ele chega até 3,5, então pode variar até 3,5 de base excess. Se eu tenho mais 2 de bicarbonato não, de base excess, então isso significa que ele está confirmando a minha alcalose respiratória. Se eu tenho menos 2 de base excess, ele está confirmando a minha acidose metabólica. Porém, se eu tenho um base excess muito negativo, ou seja, a minha acidose metabólica, ela está desregulada, ela confirma e desregulada. Não tem como ter base para poder fazer neutralização. Se eu tenho uma base excess muito positiva, então eu estou com déficit também de íons de hidrogênio. Então, isso também prejudica o meu organismo. Então, a minha base excess ela vai dar o equilíbrio e a compensação desses parâmetros no caso. Então, o que a gente tem que verificar numa gasometria? Primeiro, se tem distúrbio, se tem acidose ou alcalose. Qual é o distúrbio primário? É respiratório ou metabólico? Está compensando? O meu organismo está compensando o distúrbio ou ele está descompensado? Se estiver compensado, é não compensado ou parcialmente compensado? Isso tudo a gente consegue entender na gasometria. Nós temos a obrigação de entender a gasometria a partir desse distúrbio. Se é uma acidose compensada, descompensada, uma alcalose compensada ou descompensada. E a gente consegue entender a partir disso. Então, para a gente começar a entender o distúrbio, pessoal, então nós temos que primeiro entender do pH. Meu pH está aqui lindo e maravilhoso entre o parâmetro dele de 7,35 a 7,45. Então, nós temos pH neutro, está tudo normal. Porém, se eu tenho um pH menor que 7,35, eu tenho um processo de acidose. Mas como saber se é uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica? Pelos parâmetros. Observamos o pH está em acidose, menor que 7,35.
Se a minha PCO2 estiver aumentada e meu bicarbonato estiver normal, eu vou ter um indicativo de que eu tenho um desvio ventilatório. Então, eu vou ter uma acidose respiratória. Se o meu PCO2 estiver normal e o meu bicarbonato diminuído, a alteração foi só no bicarbonato, então eu vou ter um processo, um desvio metabólico. Então, vai ser uma acidose metabólica. É assim que a gente vê. Agora, se eu tenho aumento de pH, então eu vou estar com pH maior que 7,45. Eu entro numa taxa de alcalose do meu sangue. Se o meu pH sanguíneo está alcalino, como que eu vou saber se é um processo ventilatório ou metabólico? Quando eu tenho PCO2 diminuída e bicarbonato normal com pH alcalino, aí eu vou ter um problema ventilatório, então vou ter uma alcalose respiratória. Se a minha PCO2 está normal e o meu bicarbonato está aumentado, aí eu vou ter um problema metabólico, ou seja, eu vou ter uma alcalose metabólica. Professora, mas a senhora falou que eu tenho distúrbios mistos ou não compensados. Como que isso funciona? Aí a gente vai ver que uma acidose mista, eu vou ter o que numa acidose mista? O pH diminuído, indicando a acidose. Minha PCO2 aumentada, indicando uma acidose respiratória. E o meu bicarbonato diminuído, indicando uma acidose metabólica. Então, eu vou ter dois distúrbios. Então, eu vou ter uma acidose mista. E uma alcalose, professora? Da mesma maneira, eu vou ter um aumento do pH, que vai indicar um processo alcalino no meu sangue. A minha PCO2 vai estar diminuída, indicando que eu vou estar com uma alcalose respiratória. E o meu bicarbonato vai estar aumentado, indicando que eu vou estar com processo de alcalose metabólica também. Então, eu vou ter uma alcalose mista. São processos em conjunto. Bem simples, né, gente? Vamos treinar então, galera. Vamos treinar. Se eu tenho aqui um pH de 7,4, qual é a alteração que a gente tem? Tem alteração ou não tem alteração? Não tem alteração, o pH está normal. Pressão de CO2, 40 mg de mercúrio. Tem alteração ou não tem alteração? Não, ventilação normal. Bicarbonato, 24 mEq por litro. Tem alteração ou não tem alteração? Não, bicarbonato está normal. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Os três valores estão normais, portanto, o estado ácido básico do paciente é normal, não tem alteração. Bem claro para a gente. Vamos para outro exercício. Aqui, olha só os parâmetros que a gente tem. pH de 7,4 é um pH normal. Então, aparentemente, ele está normal. Minha PCO2 está o quê? Diminuída. E o meu bicarbonato também está diminuído. Então, será que eu não tenho alteração? O que vocês diriam de um quadro desse, gente? pH normal, mas eu tenho alteração tanto na parte ventilatória quanto na parte metabólica. O que isso significa para a gente? Isso significa para a gente que o pH está normal. O nosso pH está normal. A PCO2 diminuída significa diminuição de ácidos pela via respiratória e o bicarbonato diminuído significa aumento de ácidos pela via metabólica. Então, vai se tratar o quê? De uma acidose metabólica plenamente compensada, ou seja, a minha via respiratória está compensando a acidose metabólica aqui. Ou pode se tratar de uma alcalose respiratória plenamente compensada. Ou seja, a minha via respiratória está com uma alcalose e o meu bicarbonato está compensando. O que vai indicar para a gente o quadro? Aí a gente vai ter que analisar a base excess e analisar também o meu CO2 para dizer se é um desvio respiratório sendo compensado ou um desvio metabólico sendo compensado. Aí a gente tem que analisar esses parâmetros. Outro teste aqui para a gente ver se está tudo ok. pH 7,48, PCO2 48 mg de mercúrio.
Bicarbonato, 36 mEq por litro. A gente tem alteração? Tem alteração sim. Qual é a alteração que a gente tem? Primeiro, pH está alto, então o paciente está com uma alcalose metabólica. Agora, qual é o desvio? Bom, eu tenho aqui PCO2 aumentado e bicarbonato aumentado. Então, aparentemente, o nosso desvio é pH aumentado significa alcalose. PCO2 aumentado significa aumento de ácidos pela via respiratória. Bicarbonato aumentado significa diminuição de ácidos pela via metabólica. Então, eu vou ter uma alcalose metabólica sendo parcialmente compensada pela via respiratória. É isso que está acontecendo aqui. Porque eu tenho um aumento de bicarbonato, que vai confirmar a nossa alcalose. Porém, eu tenho um aumento também de CO2, que vai estar tentando compensar esse aumento aqui, entrando no processo de alcalose. Então, vamos lá para outro, gente. pH 7,3 indica o que para a gente o pH de 7,3? Um processo ácido. Até 7,35. Então, o paciente aqui já está numa acidose, no processo de acidose. PCO2 de 60 miligramas por litro. Então, já tem alteração ventilatória. Bicarbonato 30 mEq por litro, alteração também metabólica. Então, qual é o desvio aqui para gente? O nosso paciente está com uma acidose respiratória parcialmente compensada. O que acontece? O aumento, a acidose confirma para a gente, um aumento de PCO2 indica que o problema é ventilatório. Porém, o aumento aqui do bicarbonato vai indicar para a gente também que está tentando compensar. Então, vai ser uma acidose respiratória sendo parcialmente compensado pelo metabolismo. E agora, gente, outro teste para a gente finalizar aqui agora. pH de 7,52, PCO2 de 30 mg de mercúrio e bicarbonato de 24 mEq por litro. Qual é o distúrbio? É um distúrbio alcalino. Então, nós estamos no processo de alcalose. Como que está a ventilatória? Está diminuída. A minha via ventilatória. E o meu bicarbonato, como que está? Está normal. Então, qual que é o distúrbio que a gente tem? Nós vamos ter aumento de ácido do pH, indicando uma alcalose, diminuição de PCO2, indicando que a alteração é ventilatória e bicarbonato normal. Então, nós temos uma alcalose respiratória não compensada, ou seja, o meu metabolismo está normal, eu tenho um desvio somente respiratório. E é isso, gente. A nossa aula de hoje a gente viu glicose, dímeros D e também gasometria. Eu espero que tenha ficado bem claro. Não deixe de conferir o livro de vocês com os exames e todas as definições bem esmiuçadas para vocês entenderem. A nossa aula de hoje é sobre essa e basicamente esses são exames de UTI que a gente usa para avaliar pacientes em UTI, seja no pós-cirúrgico ou algum distúrbio que teve no organismo que levou ele para lá. Lembrando que a gasometria, quem faz a coleta de gasometria é somente uma coleta feita por enfermeiros capacitados ou médicos. Outros profissionais não podem coletar a gasometria. Por quê? Porque nós estamos falando de sangue arterial, pressão arterial. Nós temos o valor de referência de pressão arterial de 110, gente, a 140 miligramas de mercúrio, ou seja, uma pressão muito grande no vaso sanguíneo. Então, se a gente lesiona uma artéria, o paciente vai ficar com hemorragia ativa que não pode ser controlada em qualquer ambiente, tem que ser feito em ambiente hospitalar. Quais são os locais de coleta da nossa gasometria? Para ficar bem claro para a gente, nós podemos coletar da artéria radial, aqui próximo, aqui no nosso braço, ou na nossa artéria femoral, ou em outra artéria que esteja em acesso. Se o paciente estiver internado em UTI e já tiver um acesso arterial ou estiver ligado a equipamentos de circulação extracorpórea, como uma ECMO, por exemplo, aí a gente consegue coletar gás diretamente do equipamento, sem precisar ir no acesso arterial dele. E é isso, gente. Bons estudos e até o nosso encontro mais tarde.